desde que a humanidade ergueu os olhos para o céu. Uma pergunta ecoa através do tempo: o que os deuses sabem que nós não sabemos? As mitologias antigas afirmam que o universo nunca foi um livro aberto. Existiam verdades que não deveriam ser pronunciadas, conhecimentos capazes de mudar a forma como o mundo funciona e como o ser humano se enxerga dentro dele. Nem todo saber era uma bênção. Alguns eram considerados veneno para a mente. E sempre que um humano ousou ultrapassar esse limite invisível, o preço foi alto demais. Hoje, você vai atravessar esse véu e conhecer os conhecimentos proibidos que os deuses esconderam dos homens. Mas antes, se inscreva no canal Entre Deuses e Homens, deixe seu like e prepare-se para conhecer segredos que nunca deveriam ser revelados. Antes do fogo, a humanidade não era exatamente livre, mas também não era verdadeiramente viva. Os homens caminhavam pela terra como sombras, sentiam fome, frio e medo, mas não compreendiam o mundo ao seu redor. O fogo, no Olimpo, não era apenas uma ferramenta, era um símbolo divino de consciência, criação e escolha. Zeus compreendia isso melhor do que qualquer outro deus. Ele sabia que, no instante em que o homem dominasse o fogo, não aceitaria mais obedecer, sem questionar. Prometeu observava os humanos de longe. Viu crianças chorando no escuro. Viu corpos tremendo nas cavernas. Mas, acima de tudo, viu potencial desperdiçado. Quando roubou o fogo, Prometeu não traiu Zeus apenas por compaixão. Ele traiu a própria ordem do cosmos. O fogo ensinou o homem a cozinhar, a moldar metais, a criar ferramentas e, principalmente, a pensar além do instinto. Zeus não puniu Prometeu por raiva, puniu por medo. Medo de que o homem, ao dominar o conhecimento, deixasse de precisar dos deuses. A punição eterna não era apenas sofrimento, era uma mensagem gravada no tempo. O conhecimento ilumina, mas desafia quem controla a luz. Para os egípcios, morrer não era o maior medo. O verdadeiro terror era desaparecer. A maioria acreditava em uma vida após a morte, mas poucos sabiam o que isso realmente significava. Thoth, deus da escrita e do conhecimento, guardava textos que nunca foram feitos para o povo. Esses escritos ensinavam como manter a consciência após a morte, como não se dissolver no esquecimento, como atravessar o julgamento de Osíris sem perder a própria essência. Mas havia um risco. Um humano que não estivesse preparado ao manter a consciência poderia ficar preso em um estado eterno de confusão, nem vivo, nem morto. Por isso, o conhecimento era reservado apenas aos iniciados, aqueles que dedicaram a vida inteira ao equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Esse saber sobre o além não era libertação, era responsabilidade absoluta. O mito da árvore do conhecimento aparece em várias culturas, sempre com o mesmo aviso: há coisas que não podem ser desconhecidas depois de aprendidas. O fruto não concedia força, não dava imortalidade, ele despertava a consciência. Antes dele, o ser humano vivia no presente eterno. Depois dele, passou a conhecer o medo, a culpa, a morte e o tempo. Os deuses sabiam que a ignorância era uma forma de proteção. Ao despertar, o homem passou a questionar tudo, inclusive seus criadores. A expulsão do paraíso não foi apenas punição, foi consequência. Um ser consciente não consegue viver em um mundo sem escolhas. No mundo nórdico, o conhecimento nunca foi visto como bondade.
ele era tratado como uma força bruta. As runas não eram símbolos decorativos. Elas continham verdades sobre o destino inevitável, o ciclo da morte e o colapso final dos próprios deuses. Odin, mesmo sendo o pai de todos, sabia que sua sabedoria era incompleta. Ele entendeu algo terrível. Nem os deuses nascem sabendo tudo. Por isso, escolheu o caminho da dor. Durante 9 dias e 9 noites, Odin ficou suspenso na Yggdrasil, a árvore do mundo, entre a vida e a morte, sem alimento, sem água, sem certeza de retorno. Ali, ele aprendeu que o verdadeiro conhecimento exige sacrifício. Mas Odin não compartilhou as runas com a humanidade, não por egoísmo, mas porque compreendeu que o homem, ao enxergar o próprio destino, perderia o sentido da luta. Saber demais significava desistir antes do fim. Muito antes dos mitos gregos, nórdicos ou egípcios serem registrados, as primeiras grandes cidades da humanidade já existiam entre os rios Tigre e Eufrates. Foi ali, na antiga Mesopotâmia, que surgiram os textos mais antigos conhecidos pela história humana. Nessas tabuletas de argila, escritas em cuneiforme, aparece repetidamente o nome dos Anunnaki. Historicamente, os Anunnaki eram descritos como um grupo de divindades associadas à ordem do mundo, à justiça e à administração do cosmos. Eles não eram vistos como criadores isolados, mas como autoridades divinas que regiam leis naturais e sociais. Os sumérios acreditavam que o conhecimento não surgia espontaneamente entre os homens. A escrita, a matemática básica, o calendário, os sistemas de medidas e as primeiras leis não eram vistos como invenções humanas, mas como dádivas transmitidas pelos deuses. Dentro desse contexto, os Anunnaki representavam o elo entre os divinos e os humanos, não como figuras místicas distantes, mas como entidades responsáveis por organizar o caos da existência. Entretanto, os textos deixam claro que esse conhecimento não era total nem irrestrito. A sabedoria era distribuída de forma gradual, limitada aos reis, sacerdotes e escribas, não por crueldade, mas por crença cultural. Os antigos mesopotâmicos acreditavam que o conhecimento excessivo poderia romper o equilíbrio entre os homens e os deuses, gerando instabilidade social e espiritual. Por isso, parte dos saberes permaneceu restrita aos templos. Com o tempo, muitas dessas tabuletas foram perdidas, quebradas ou enterradas sob camadas de civilizações posteriores. Hoje, aquilo que conhecemos dos Anunnaki é fragmentado, um mosaico incompleto de registros administrativos, hinos religiosos e mitos cosmogônicos. O que permaneceu não aponta para segredos tecnológicos ocultos, mas para algo igualmente poderoso: a percepção de que o conhecimento sempre foi tratado como uma responsabilidade, não um direito universal. E talvez esse seja o maior ensinamento deixado por essas antigas narrativas. Quase todas as mitologias falham no mesmo ponto. Elas explicam como o mundo funciona, mas não revelam quem o criou, quem veio antes dos deuses. O mito sugere que a verdade absoluta foi fragmentada, espalhada em símbolos, números, visões e lendas, porque um humano que conhecesse a origem final não teria mais medo da morte, nem respeito pelos deuses. Conhecer o início é conhecer o fim. O maior erro é acreditar que os deuses temiam a força humana. Eles temiam a lucidez. Um ser lúcido questiona, recusa, escolhe. Por isso, o conhecimento sempre foi rotulado como pecado. Talvez esses conhecimentos nunca tenham sido destruídos. Talvez estejam esperando
consciência suficiente. Os deuses podem ter escondido a verdade, mas jamais conseguiram apagar o desejo humano de buscá-la. Se curtiu este vídeo, deixe o like e hype e se inscreva-se no canal Entre Deuses e Homens. Isso ajuda a gente a estar trazendo mais conteúdos para vocês. E continue atravessando os limites entre o divino e o proibido, porque talvez o maior segredo dos deuses seja este: o conhecimento nunca foi tirado dos homens, ele apenas exige um preço. E até o próximo vídeo.